Sacramento e essa é a Casa Novo Humano que a gente faz aqui. Tenta transformar pessoas em suas melhores versões para o mundo. Pelo menos a gente busca alternativa para isso, né? E hoje a gente vai conversar um pouco sobre reiki e sustentabilidade. E aí a gente vai conversar um pouquinho para entender em que momento esses dois temas se conectam e como que eles se conectaram comigo, tá? Então eu vou contar um pouco, daqui a pouco, a minha história, e essa história vai mostrando como é que esses dois temas começaram a fazer sentido para mim e para o trabalho que a gente realiza. Bom, e hoje eu começo com uma pergunta para vocês. Tem planos para o futuro? Sim? Sim. Ótimo. Acho ótimo, né? Não ter planos deve ser muito complicado, porque assim, como é que você acorda sem planos, né? Deve ser difícil. A gente ter planos, eu acho que não, faz uma diferença enorme no nosso ritmo. Mas tem uma questão. Ter planos para o futuro é algo que a gente imagina. Porque quem é que garante o futuro? A gente sabe se o futuro, amanhã, depois, daqui a um ano, né? A gente não sabe nada. Não tem controle nenhum do futuro. Então, é um desejo, uma intenção, mas nada além disso. Mas é bom que a gente tenha, né? E também a gente tem um passado, que também é importante. É com o passado que a gente pode pensar nos planos que a gente quer para o futuro, né? Porque o passado ensina, mas ele ficou lá atrás. A gente olha pelo retrovisor, né? Mas ele traz histórias, ele constrói, a gente constrói as nossas histórias, né? E isso é o nosso passado. Bom, ok. Mas o que a gente tem de fato? A gente só tem de fato o agora. Porque nenhuma hora é melhor do que agora. Só tem essa hora. Que é esse agora que a gente está vivendo. Então, como é que a gente faz com esse plano que a gente tem no futuro? Eu faço assim, eu olho lá no futuro, vou lá, olho, assim que eu quero, então, volto aqui, no aqui e agora, e construo, defino como é que eu vou chegar lá, né? Bom, aí eu tenho que entender caminho, eu tenho que entender o seguinte, como é que eu quero chegar lá? O que eu quero, né? Isso não tem nada de fácil. E tem uma historinha que eu acho super legal, o ponto da Alice no País das Maravilhas, a gente acha legal esse tema, né? Se você não tem um plano, você é parte do plano do outro, né? Isso para mim é super sério. Não ter meu plano me faz ficar muito vulnerável e ficar perto disso, dessa situação, plano do outro, que pode ser bom, mas também pode não ser muito bom para mim, né? Bom, e aí, para a gente contextualizar sobre isso, eu gosto muito dessa parte aqui do filme. Vocês conhecem Alice no País das Maravilhas? Pois é. Então, nesse pedaço aqui, deixa eu colocar aqui. A Alice está lá, quando ela chega lá na floresta, ela encontra com um gato. Gente, gato não, ele se intitula Mestre Gato, né? Então, Mestre Gato, conversando com ela, ela vira e fala assim, ô gato, me ajuda, como é que eu saio daqui? Que caminho eu pego? Aí o gato vira para ela e fala assim, onde você quer ir? Ela fala assim, sei lá, não sei. Aí ele vira para ela e fala, se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E essa vulnerabilidade, ela é séria. Porque se você fica muito refém do seu não entendimento de onde você quer chegar, você pega caminhos aleatórios e às vezes isso pode ser muito complicado para a vida, né? Os caminhos aleatórios. Mas enfim, quando ele falou isso para ela deve ter pensado, né? Como eu também pensei em algum momento. Ok, eu preciso de entender o que é saber onde eu quero chegar. É exatamente esse futuro que eu talvez esteja planejando, que é onde eu quero chegar. Aí, se eu volto aqui, eu falo assim, tá bom, eu sei onde eu quero chegar, eu tenho vários caminhos, porque a gente tem sempre várias alternativas para chegar no mesmo lugar. Eu vou pegar um caminho, algum desses caminhos, e talvez esse caminho não seja tão fácil, né? Eu posso achar um monte de problemas, barreiras, e pode ter, sei lá, curva muito fechada e tal, e eu falo assim, esse caminho não é legal para mim, eu não gostei desse caminho. Eu preciso continuar nele? Não, porque a gente pode ser muitos, a gente tem várias facetas, né? E a gente pode fazer o quê? Fazer outras escolhas. A gente pode pensar na rota de forma diferente, mas aí está a questão. Se eu sei onde eu quero chegar, facilita muito, porque eu mudo de rota, mas eu sei qual é
o norte da minha bússola. E aí eu não me perco. Eu vou pegar outra alternativa, mas não vou me perder no caminho, certo? Eu vou chegar em algum lugar, no lugar onde eu quero, por outros caminhos. Ok. E aí, quando a gente pensa na alternativa da rota, é importante lembrar o seguinte: a gente tem uma bússola interna e tem uma rota externa. E as duas coisas, elas têm que se falar. Então, eu quando redefino qual é o caminho, eu estou usando a minha bússola interna. E essa bússola interna sabe qual é o norte. Se ela sabe qual é o norte, o que acontece? Ela vai me dar um outro caminho, mas eu não perco no norte, certo? E aí, o que é importante a gente lembrar? Por que eu preciso ter esse norte? E como que eu penso nesse futuro? A gente, para ter um futuro que seja bom, um sonho, sei lá, uma proposta, um plano, tem que envolver duas coisas fundamentais: a nossa essência e o propósito. E são duas palavrinhas que andam muito em moda, né? Propósito e essência. Aí você fala assim, deve ser fácil? Super fácil. Tem nada de fácil. Tem nada de fácil. Porque, na verdade, todo propósito quanto essência requer que a gente olhe para dentro. E muitas das vezes a gente, quer dizer, das vezes não, sempre, a gente nasce, é criado e educado no olhar do outro. E às vezes, a gente, para conseguir estar no olhar do outro, se coloca dentro de caixinhas que não nos cabe. E aí depois, para a gente descobrir esse propósito e essa essência, a gente tem que suar a camisa, tem que buscar muito, tentar e tal, né? E por que é importante a gente tentar e conseguir? Tem que ter o objetivo de conseguir, né? Às vezes não consegue, e faz parte também, né? Não fica aqui uma crítica, fica aqui uma intenção de que a gente deve estar sempre tentando. Mas por que a gente precisa fazer essa tentativa? Porque tem uma questão muito forte que é assim: cada um de nós é uma coisa especial, uma espécie, a humana, especial. Por quê? Eu sou dona de alguns talentos e de alguns desafios que são só meus. Não tem ninguém nesse universo que tenha os mesmos desafios e os mesmos talentos que eu. Gente, eu sou especial demais, né? Eu e todo o planeta, eu e todo o universo. E todas as espécies. É a mesma questão, segue a mesma lógica. Você tem talentos e desafios que são só seus, únicos. Ninguém de nós é igual a ninguém. Todos nós trazemos as nossas próprias características, né? Então, assim, se eu tenho desafios e talentos que são só meus, gente, eu sou importante, ok. Eu faço parte de um universo, porque eu não estou aqui sozinha. E esse universo é como se ele fosse, assim, a gente pegar e colocar elos. Tudo, todos os elos que estão ligados, que é o universo, e eu faço parte disso enquanto espécie humana. Cada um de nós tem a nossa importância. Todos têm. E se todos têm, se alguém solta, faz diferença. E quando eu falo que alguém solta, estou dizendo que eu posso soltar a partir do momento que eu não entendo os meus talentos, não entendo os desafios, não corro atrás da minha essência e não tenho propósito. E aí, esse combo me tira a possibilidade de cumprir com o meu papel dentro desse universo, de cumprir com a proposta que é importante, de que eu tenha, que eu possa dar a contribuição que eu vim para dar. Por isso não é muito fácil chegar no propósito e na essência, né? Porque a coisa é bem complicada, não é tão simples. Bom, mas isso eu acho que o que fica bem importante, eu acho, é a gente lembrar que a gente é único. E que todas as outras espécies também. E que a gente coabita um planeta, coabita um universo. E se a gente coabita, deveríamos fazer de que forma? Harmônica, né? E a harmonia está exatamente em cada um ser cada um. Porque cada um tem seu valor. E cada um tem sua importância dentro do contexto. E se é assim, ok. Então, eu só preciso de ser mais harmônico, de entender esse meu contexto e poder harmonizar com todos os outros contextos, né? E aí tem uma questão também que eu acho bem importante a gente colocar, que nós, seres humanos, fazemos parte de uma cadeia, não é? E a gente está no topo. Por que a gente está no topo? Porque nós somos a única espécie que tem inteligência. E aí pode fazer escolhas. E nós somos a espécie que mais degrada a Terra.
né? Estranho isso. E é a única que tem escolha. Os outros não têm escolha. Os animais não têm escolha, as plantas não têm escolha, os metais, todos não têm escolha, os minerais não têm escolha, mas nós temos. E na nossa escolha, a gente consegue ser aquele que mais degrada. Estranho isso, né? Mas eu acho que é legal a gente pensar também que faz parte de toda essa história, da gente entender todo esse contexto para poder dar o passo que a gente precisa, né? Como é que eu trago essa história para mim? Meus planos para o futuro. Eu tenho meus planos para o futuro, esses planos me trouxeram aqui. E vão me levar a outros lugares. Mas lá quando eu comecei, lá no início da vida, lá com 17 anos e tal, quando eu fiz a minha primeira escolha de ser engenheira civil, olha, eu te diria que eu estava no papel da Alice, né? Que se eu tivesse perguntado para o gato como é que sai daqui, ele me perguntava, qualquer caminho serve. Nenhuma maturidade e nenhum entendimento sobre tudo isso que a gente está conversando aqui. E aí eu fiz a minha escolha, que era o que eu tinha. Também não era uma escolha assim, eu achava que eu ia ser artista plástica. E eu fiz engenharia civil. Mas era o que eu tinha de alternativa. Eu vivia dentro de um contexto que era aquela alternativa que eu podia aproveitar melhor. E olha, foi fantástico. Eu aproveitei muito, me ajudou muito, me abriu caminho para tudo que eu quis fazer na minha vida. Então, eu acho que fez sentido. Bom, e aí foi nas minhas primeiras férias da faculdade. Tem um contexto aqui interessante para a gente levar em conta. Eu estudei em Volta Redonda, que é uma cidade interior do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, do Brasil, na época da ditadura, e a cidade era uma cidade de segurança nacional, linha dura, total. Eu vinha de um universo totalmente feminino, porque eu estudei em escola de freira a vida inteira, só com meninas. Saí dali e fui para a engenharia civil. Eu, mais uma menina e 60 homens. Só para contextualizar a situação. Mas foi um brilhante desafio, porque me preparou para tudo nessa vida, não tem como discutir isso. Bom, aí nas minhas primeiras férias, eu resolvi, fiz uma prova lá na faculdade e fui fazer um estágio. Fiz estágio na Companhia Siderúrgica Nacional. Bom, como estudante de engenharia, fui para o Departamento de Manutenção Civil, né? Outro universo que era só eu de menina, naquele universo todo de homens. E um processo produtivo muito agressivo, né? A siderurgia não é fácil, até hoje não é. Imagina no século passado, né? Aí tá, só uma das questões que eu aprendi lá, que eu aprendi muita coisa, foi um mês de estágio que serviu para a minha vida inteira, para definir o que eu não queria ser quando crescesse, o que eu queria ser quando crescesse, definiu tudo para mim. Bom, aí um trabalho foi uma manutenção dentro do alto forno. Pensa numa coisa complicada, triplica. Aí chegamos lá. Bom, tem uma atividade que é confinada. Então, a pessoa trabalha dentro de um lugar fechado, que não cabe ela fica nessa posição. E ali a gente tem que fazer limpeza de carvão queimado, com todos os gases que você possa imaginar que são letais. Então, teoricamente, ele deveria de ter um balão de oxigênio só para ele e uma máscara de ar mandado, alguma coisa assim. Não era o caso. E aí, sai um senhor. Pensa numa pessoa que sai meio que desesperada. Óbvio, ele estava sem ar, né? Porque assim, ele estava com uma máscara que só protegia contra os resíduos. E não permitia entrar o gás, mas ele não tinha ar. E os óculos de segurança. Ele saiu de lá agoniado, né? Tirou o óculos, tirou a máscara, e o balão de oxigênio estava de pendurado num lugar que eu, com 18 anos de idade, falei, gente, como é que põe um negócio desse aqui? Porque se você sai de lá atordoado, sem ar, você chegar num lugar onde tem só uma proteçãozinha aqui na tua barriga, está arriscado você cair, mais de 20 metros de altura, né? Então, quando ele saiu assim agoniado, que eu olhei a situação, eu tive o ímpeto de segurá-lo. Então, eu segurei ele. E ele levou susto comigo, eu levei susto com ele. Óbvio, né? Gente, ele olhou no meu olho de uma forma que eu nunca esqueci. Tipo assim, me ajuda, me tira daqui. Ele não abriu a boca, mas tipo, me ajuda, me tira daqui. Enfim, aquilo ficou super gravado. Foram outras tantas situações muito complicadas, mas essa ficou gravada. E quando eu terminei o meu mês de estágio, eu falei assim, cara, eu não quero trabalhar dessa forma, mas eu preciso fazer alguma coisa para mudar essa história. Aí eu já entendi. Recadinho. Não com essa clareza de hoje, mas entendi que tinha um recadinho aí, né? A Soraya gosta de cuidar. Ok. Então vamos lá. Aí
terminei a faculdade em dezembro, em março eu já estava fazendo engenharia de segurança do trabalho, que me ajudou muito, porque aí eu pude interferir em tudo isso. E eu mudei muita coisa, e outras não, porque tem coisas que você não consegue mudar, tem coisas que você consegue, tem coisas que você não consegue. Mas foi brilhante, eu adorei, porque eu intervi, eu protegi, eu fiz todo o trabalho que eu achava que deveria ser feito. E aí eu reparei o seguinte, que também não existia, da mesma forma, nenhum tipo de preocupação com o ambiente. Eu também tenho que fazer alguma coisa, né? Vamos lá. Segunda fase. Aí eu fiz um MBA em gestão ambiental que me ajudou muito também e trabalhei muito. E aí no primeiro trabalho que eu fui fazer depois desse MBA, foi num processo também bem bacana, que na verdade é uma área de pesquisa que é referência no mundo. E aí cheguei lá para trabalhar. Eu sabia que não ia ser fácil, mas também não sabia que ia ser tão difícil. Bom, daí qual o resumo da ópera? A gente está trabalhando só com doutores dos doutores, né? Muito, sabem muito, trabalho brilhante e tal. Mas eles não me permitiam trabalhar, porque é como se eles não chancelassem o que eu estava fazendo lá. Então, difícil a relação. Num dado momento, eu falei assim, eu tenho que me impor, né? Eu tenho que dar uma decisão. Eu peguei e expliquei, falei, olha, vocês são doutores no assunto de vocês, mas no meu assunto eu sei. Se não for para seguir alguma coisa, vocês não vão alcançar o objetivo e eu, como consultora, vou ficar numa situação complicada, porque vocês não vão atingir o objetivo. É preciso tirar o casaco do ego e fazer o trabalho. Tirar o casaco do ego. Fizeram um trabalho brilhante. Mas demorou muito mais do que o normal e tal, mas fizeram. Bom, aí ok. Me convidaram para a festa de entrega do certificado. Aí lá fui eu para a festa, né? Feliz da vida, porque o trabalho tinha dado certo e tal. Como é de praxe, lá se faz eventos, tinha mais de 700 pessoas, né? E aí eles ofereceram uma pastinha com um brinde normal, uma caneta e um bloquinho para todo mundo. O meu era a caneta, o bloquinho e esse livro aqui. Que me acompanha. Esse livro, eu fiquei super, falei, gente, que bacana, saber cuidar. Mas aí acabei fazendo o que eu não devia, abrir. Tinha uma dedicatória. Claro que eu chorei na frente daquele povo todo, né? Chorei pouco não, chorei muito, né? E aí eles colocaram, nossos agradecimentos pelo excelente trabalho realizado, contribuindo e nos impulsionando de forma irreversível no caminho do cuidado. Gente, isso é mensagem que se mande? Porque a emoção não era toda só por conta disso. Era o fato de eu ter entendido que esse realmente é o meu propósito. Não tem como, né? É o propósito da Soraya. E me acompanha, aliás, ele virou meu mentor, né? Ele me acompanha em absolutamente tudo. Bom, eu acabei terminando essa história lá, entendendo que eu tinha que dar outros passos. E trabalhando aqui, trabalhando ali, eu resolvi fazer uma coisa, vir para cá, fazer o meu mestrado em estudo do ambiente e sustentabilidade. E por que eu resolvi isso? Porque durante anos eu trabalhando, eu sempre, no começo de uma consultoria ou uma auditoria, você trabalha primeiro com a autodireção. E aí você vai definir a estratégia, né? É uma dificuldade essas pessoas entenderem do que eu estava falando sobre sustentabilidade. E eles eram doutores nos assuntos deles, mas eles não conseguiam entender nada sobre o que eu estava falando e achavam sempre que eu estava, na verdade, eles não tinham noção do que eu podia entregar. Então eles achavam sempre que era um trabalhinho e não um trabalho que o tema sustentabilidade envolve. Bom, e aí, dentro desse esquema todo, eu falei assim, gente, tem alguma falha que eu preciso estudar. E fazendo mestrado, eu fiz exatamente isso. Eu estudei e fiz uma tese, defendi a tese de o papel das instituições de ensino superior na construção de um futuro sustentável. Porque a minha lógica, eu tinha que provar isso de alguma forma, é que aquilo ali é a questão de educação. Na verdade, o tipo de educação que se recebe. Porque as pessoas são muito cultas, são muito bem formadas, por que elas não conseguem entender uma coisa óbvia? E eu tinha que levar muito tempo mostrando para eles que sustentabilidade dá lucro. Mas é um lucro horizontal, que envolve todo mundo. Diferente do que eles entendiam como lucro, né? Aquele lucro para amanhã e que não engloba o olus, a visão holística da história. Bom, então era um desgaste. E o que eu consegui fazer com a tese? Eu consegui entender que realmente a grande questão, o buraco que a gente tem é na educação. A gente permanece hoje, como eu fiz o trabalho falando das universidades,
a gente permanece hoje nos bancos das universidades buscando transformar ou formar profissionais melhores do mundo. Não dá certo, essa conta não fecha. Porque se você é melhor do mundo, pensa bem, se a gente está numa competição olímpica, tem um pódio, não tem? Só um sobe. Se você faz isso e começa essa história na educação, olha, isso não é nada construtivo. E se você lembrar que você é único, que você tem o seu talento e o seu desafio, por que você tem que competir com o outro? Seja bom no seu talento, no seu desafio, que você vai ser especial para o mundo. Que é esse o grande olhar, para o mundo. E aí, como é que a gente olha para essa educação? É a educação que foi boa no século XX, onde a gente transformou tudo que a gente viu pela frente. Tudo. Ciência cresceu muito, medicina, tecnologia, absolutamente tudo. Sem nenhuma preocupação com o ambiente e com as pessoas. E aí, a gente está vendo a conta que a gente vai pagar, claramente. Só que essa história, ela começa lá atrás, nos anos 70, em 70, 72 especificamente, na primeira conferência em Estocolmo, já se entendia que o caminho estava errado. A gente não poderia estar continuando a produzir da forma como a gente produzia, nem a gente poderia continuar com a economia da forma como a gente permanece, linear. Então, a gente já sabe disso há muito tempo, mas a gente não desorbitou. A gente fez o seguinte: estou aqui nessa estrada, sei que ali tem um abismo, mas eu vou contar com a sorte. Ao invés de eu desorbitar para a direita ou para a esquerda, tiro o pé do acelerador, vamos ver o que dá. Enfim, difícil, que a conta pode não fechar, e ela não está fechando, né? Mas enfim, aí como que acontece o reiki nessa história? Por quê? Quando eu comecei a fazer o mestrado, eu entendi outra coisa ao fazer a minha tese. Eu analisei o seguinte: gente, não é só isso também, deve ter outra coisa. Bob Hoffman, nos anos 60, definiu que o ser humano tem 4 inteligências: física, mental, intelectual, a emocional e a espiritual. E aí eu falei assim, que lógica bacana, porque nós usamos e abusamos da mental, intelectual no século XX. Por isso a gente conseguiu tanta coisa. Mas a gente abdicou da física, emocional e da espiritual. E o preço também a gente vem pagando. Um dos bons exemplos para isso é o burnout, que virou uma doença ocupacional. Por quê? Porque a gente ignora tudo isso e fica só com essa parte mental, que não dá conta do recado. Por quê? Porque ela é uma parte da gente, né? Bom, aí eu olhei para isso e falei, se todo mundo, e eu sou do século XX também, não conseguiu equilibrar essas 4, por que eu seria a única a conseguir, né? Comecei a olhar onde que eu poderia buscar esse equilíbrio. E aí achei meu caminho através do reiki. Foi através do reiki que eu comecei a entender como é que eu podia fazer esse balanço. Como é que eu podia equilibrar as 4 inteligências e me sentir preparada para lidar com as adversidades. Não quer dizer, não tem milagre que assim, eu faço o reiki para mim todos os dias. Aí você, ok, fiz o reiki, nada vai dar errado, não é nada disso. Eu mudei a forma de reagir às coisas que acontecem comigo. Aí é uma questão minha, que eu aprendi a lidar com as eventualidades. Eu aprendi a lidar de uma forma melhor com tudo, com as adversidades e com tudo que acontece. E aí a minha resposta é muito melhor. Primeiro para mim, segundo para todo mundo. Porque tudo que a gente faz pra gente reflete. A gente solta a luz, a gente, esbanja aquilo que a gente tem. Se a gente não tem coisa boa, a gente esbanja a coisa não muito boa. Se a gente está bem, a gente vai esbanjar o que a gente está bem, né? Bom, então, essa história combinou comigo nesse momento. Foi aí que eu entendi a relação reiki, sustentabilidade e a Soraya. E eu falei assim, então, lembra que aquela questão da rota? Lembra do futuro, dos seus planos? Essa rota você não tinha entendido ainda, mas agora é só seguir, né? E é isso, vamos seguir e vamos tentar aumentar o quórum para essa história. E aí a gente começa a dar os passos, que é seguir esse caminho buscando um tal futuro, que o tempo inteiro muda, porque não tem nada estático. Na verdade, eu não perdi o meu norte continua sendo cuidado, continua sendo a minha essência e o meu propósito.
Agora, os caminhos e as coisas, eu vou costurando, eu vou me movimentando de acordo com o que acontece com a vida, né? Bom, eu entendi o seguinte, que o reiki e a sustentabilidade, eles se combinam e eles se somam. Os dois me mostram os caminhos para eu ser aquela pessoa melhor para o mundo que eu queria, que eu quero e que eu busco, né? Não queria, não, eu quero e busco. E agora vamos falar um pouquinho do que vem a ser o reiki. Eu sempre gosto de olhar para a palavra, porque aí a gente consegue definir o sentido, né? Então, ela é de origem japonesa, e o rei, que é a energia do universo, é aquela energia externa, que é do universo. E o ki é energia inata, aquela que vem comigo, com a Soraya, está aqui dentro, cada um tem. E que é uma energia vital. Se eu tenho a minha energia interna, o ki, preservada, eu utilizo o do universo, que é externo, para ajudar nessa preservação. Eu não preciso tirar da minha reserva. E aí eu vou com essa reserva até o fim. E é isso que me dá mais tranquilidade, é isso que me dá mais equilíbrio, porque eu não estou tirando a minha energia e estou usando a do universo. Aí que vem a questão, né? Se eu estou fazendo o universo que eu estou fazendo, como é que eu vou tirar a energia dele, né? Vai ser difícil. A gente precisa repensar, de fato, a nossa relação para conseguir tirar a energia do lugar certo, né? Bom, o mestre Mikao Usui, que redescobriu a energia reiki, ele tem uma forma muito delicada, que eu acho assim poética, de falar sobre a energia reiki, que é a arte secreta de convidar a felicidade. Bonito, né? Eu acho super bonita a forma como ele coloca. Bom, sendo o reiki uma energia vital, o que ele pode nos trazer? Cura e regeneração de cada um de nós e do universo. Simples assim. Eles se cruzam. Tá? Eu posso cuidar de mim e posso cuidar do universo. São as minhas duas possibilidades. Mas quando eu falo de cura, é bom a gente lembrar o seguinte, que o reiki, ele não substitui a medicina tradicional, tá? Ele pode funcionar e funciona como uma terapia, que você complementa, ela é complementar, mas ela não pode ser utilizada como uma medicina tradicional, tá? E Mikao Usui, sempre muito poético, ele diz que a energia reiki, que reiki é a medicina espiritual para muitas doenças, e eu concordo plenamente. A gente, quando busca esse equilíbrio e utiliza a energia, porque é uma energia que você canaliza, você só precisa disso, canalizar a energia, harmonizar e distribuir. E todo mundo tem, o universo inteiro tem, todos nós aqui temos essa energia. Alguém já se deu conta, em alguma situação, que a mãe e quem tem filhos, que a gente sempre, quando alguém tem uma dor, alguma coisa, a primeira coisa que a gente faz é colocar a mão? Eu lembro muito da minha mãe fazendo isso comigo e eu reproduzi fazendo com a minha filha. E você sabe que cura mesmo? Mão de mãe cura. Mas hoje em dia, depois que eu aprendi sobre a energia reiki, eu entendi que a gente carrega essa energia mesmo sem a gente saber. E a gente utiliza, às vezes sem saber, a condição que a gente tem de poder canalizar, e mãe, eu acho que sempre canaliza tudo, né? A gente canaliza, harmoniza e faz acontecer, e faz mudar, né? E é assim que o reiki funciona, dessa forma bonita e fácil. E eu diria o seguinte, como é que você garante isso? Eu faço para mim e faço para outras pessoas. Gente, faz uma diferença brutal. Brutal. Em várias situações. Te equilibra e te tira dores físicas também. Até dores físicas a gente consegue tirar. Não que a gente vá, de novo, substituir a medicina tradicional, mas é complementar mesmo. E eu não sei, não tenho certeza aqui, mas no Brasil o reiki já é utilizado no SUS, que é o serviço público, e hoje já é utilizado como terapia complementar. Então você tem uma equipe de reiki que vai acompanhar não só os doentes, mas também acompanha os médicos, os enfermeiros. É super interessante e faz uma diferença enorme. As pesquisas já começam a mostrar a diferença da recuperação e da resposta do doente que está sendo acompanhado com a terapia complementar e o que não está. Eu fiz isso
também com uma pessoa muito querida minha, que teve um infarto e teve que fazer aquela cirurgia enorme e tal, e a recuperação foi maravilhosa. Bom, ok, né? A pessoa fez a parte dela e eu fiz a minha, de, né, passar o reiki, e deu certo. Tem uma parte do reiki que eu acho fantástica, que para mim super funciona, que são os 5 princípios. Isso sim mudou a minha filosofia de vida e assim, eu acho que é o que faz a diferença brutal para a gente. E os 5 princípios são simples. Só por hoje sou calmo, confio, grato, trabalho honestamente e sou bondosa. Parece simples, né? Se você vivenciar esses 5, você se transforma. Se você, quando pensar e começar a fazer o seu autotratamento, por exemplo, e utilizar os 5 princípios, como o Mikao Usui propõe que você faça isso pelo menos 2 vezes ao dia, de manhã e de noite, gente, faz uma diferença brutal. Brutal. Mas aí eu tenho que fazer de dentro do meu coração. Eu não vou recitar do jeito que eu falei aqui. Eu vou parar, eu vou fazer o meu processo de internalização e vou usar os 5 princípios. E muda totalmente. A gente passa a ter um comportamento diferente. A gente passa a ter uma filosofia de vida mais tranquila e muito mais, eu diria, humana. Com muito mais humanidade mesmo, né? De entender mais o que está acontecendo e de não colocar que é tudo para mim. Não, as coisas acontecem porque elas acontecem também. E não são todas minhas. Mas aí eu aprendo a lidar com isso também. E aí, vamos falar um pouquinho sobre o cuidado. De onde que eu tirei? Do meu livro, né? Do Saber Cuidar, que virou o livro, né? O reiki é autocuidado. No cuidado, identificamos os princípios, os valores e as atitudes que fazem da vida um bem viver e das ações um reto agir. Se a gente não tem autocuidado, como é que a gente vai cuidar do outro? A gente só distribui aquilo que a gente tem. Então, os primeiros a serem cuidados somos nós mesmos. Então, o primeiro olhar de amor e cuidado é com a gente. A partir do momento que eu me sinto cuidada, eu sou capaz de cuidar de qualquer outra pessoa. Porque eu tenho o que oferecer. Então é bom a gente lembrar disso, que o autocuidado é fundamental, ok? Vamos falar um pouquinho sobre a sustentabilidade para a gente fazer o casamento desses dois. Eu começo aqui falando de um conceito clássico de sustentabilidade, que é uma forma de mostrar para vocês o que significa o tema, tá? E eu trago aqui o conceito que foi tirado do relatório de Brundtland em 1987, que é o seguinte: naquelas conferências que a ONU preparou desde 1972 e tal, com esse desenvolvimento da situação, dos riscos e das situações que já tinham mostrado, ok, a gente não está no caminho certo. Em 1983, a ONU criou um grupo de trabalho e foi presidido pela Brundtland, que na época ela era a primeira-ministra da Noruega. E eles fizeram várias coisas, foram anos e anos de trabalho, vários experts no assunto, e eles fizeram vários trabalhos e tal, e pesquisas, e eles trouxeram muitas informações para a gente. E essas informações foram muito importantes, e o nosso primeiro conceito sobre sustentabilidade foi chancelado pela ONU através desse relatório. E diz o seguinte: é a forma como as atuais gerações satisfazem as suas necessidades, sem, no entanto, comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades. Uma perguntinha: só fala do humano, né? Da espécie humana. Está correto isso? Então, para a época, foi importante. Por quê? Porque deu muito movimento e, como foi chancelado pela ONU, passou a ser algo que o mundo inteiro falou a mesma linguagem. Mas é bem antropocentrista, né? E aí, o que a gente pensa? Temos outro conceito, que tem uma visão holística. De onde que eu tirei? Quem é que eu escolhi? Leonardo Boff, o meu mentor. Mas é o seguinte: no outro evento, Eco 92, que aconteceu no Rio de Janeiro, que foi um grande evento, foi a maior conferência no mundo até hoje sobre sustentabilidade, eu participei, viu? E, bom, olhando, mas participei. Enfim,
nessa época, eles começaram a discutir de uma forma diferente, porque esse grande evento envolveu todos os países signatários da ONU e todos os países também mandaram seus representantes através das ONGs. E foi um trabalho brilhante, que saiu muita coisa daí. O documento que fez diferença na nossa vida, que mesmo assim a gente não cumpriu, que foi a Agenda 21, nasceu desse evento. E é um dos documentos mais importantes que a gente tem até hoje no mundo, que propõe a gestão de qualquer nível, em qualquer nível. Você consegue utilizar aquelas informações em qualquer nível. Bom, e como é que é o conceito que o Leonardo Boff traz para a gente? A sustentabilidade se mede pela capacidade de conservar o capital natural, permitir que se refaça e possa ser enriquecido para as futuras gerações. Ele já mudou o discurso, né? Aí a gente está falando de quê? De conservar o capital natural. O capital natural envolve tudo, as espécies todas. E aí a gente já está falando uma língua bem clara, né? Do que a gente precisa fazer. Só que hoje a gente já bypassou a possibilidade de conservar o capital natural e permitir que ele se refaça. Sabe por quê? A gente já gastou 1,7 de planeta. O que a gente pode fazer agora? A gente está no enriquecimento, regeneração, que é o que a gente deveria fazer. A gente nem conseguiu conservar, nem conseguiu refazer, e agora a gente ainda está nesse momento e a gente ainda não está pensando como fazer isso. E aí tem uma questão para a gente levar em conta. Hoje, somos 7,8 bilhões de pessoas. 2050, 10 bilhões. Essa conta não fecha. Se não houver a proposta de enriquecer, de regenerar, a coisa vai ficar difícil. E tem mais um ponto de reflexão. Sabe quem que gastou esse 1,7? Não foi toda a população, nem é. No máximo 50% dela, digamos assim, teve o privilégio de usar e abusar, que somos nós, né? Do valor incluído. E tem 50% ou mais da população que não tem nada e que não usa esses recursos nenhum, porque não tem nada. Tem uma parte dessa população que não tem a mínima possibilidade de alimentar. É básico. E a gente desperdiça, os outros 50% desperdiçam à vontade. E tem uma parte que não tem como se alimentar. Enfim, essas reflexões, elas são muito importantes para a gente entender o peso e a responsabilidade que é o fato da gente ter os nossos talentos, os nossos desafios e entender a nossa essência, entender o nosso propósito e aonde a gente quer chegar. Que aí tem a ver com o quê? Com os tais planos de futuro. Como que a gente vai fazer plano para o futuro se a gente não lembrar disso? Vai ficar difícil. Vai ficar difícil, porque a gente precisa entender qual é a nossa responsabilidade dentro desse contexto, que nós temos. Mas temos aí uma questão que eu acho importante. A Casa Novo Humano também tem o próprio conceito de sustentabilidade, que é a forma fluida e orgânica de lidarmos com a energia pessoal, coletiva e universal, que envolve o quê? Exatamente o equilíbrio das minhas 4 inteligências para que eu possa fazer melhores escolhas, entender a minha energia pessoal, como é que eu transbordo a minha energia pessoal, como é que eu convivo e ajudo o coletivo e o universal, que é exatamente o meu talento e com o meu desafio, que é unicamente meu, ok? Bom, eu trago aqui uns símbolos de sustentabilidade para a gente resumir o que é a sustentabilidade, tá bom? E eu faço um paralelo com o logo aqui da Casa Novo Humano. E o que acontece? Quando a gente escolheu, esse aqui é Plutão, viu? Esse daqui a gente identifica como Plutão dentro da astrologia. E por que a gente escolheu Plutão para ser o nosso regente? Porque Plutão é um planeta de transformação séria, profunda. E nós temos a proposta de transformar a própria transformação. Por quê? A gente falou que século XX transformamos tudo. Fizemos e acontecemos. O que a gente tem que fazer no século XXI? Transformar aquela transformação.
entender que o que a gente fez está feito, é passado. Tem que olhar pelo retrovisor, mas aprender com ele. E aí a gente tem que fazer no século XXI o quê? Transformar essa transformação de acordo com a realidade que a gente tem, de acordo com a possibilidade de regenerar, de acordo com a nossa responsabilidade enquanto nosso talento e o nosso desafio. Bom, e aí, não podia faltar o Sol, né? Porque o Sol, vida, é ele que traz a vida para a gente, para o planeta, e para a Casa Novo Humano, que é bem, digamos assim, solar, ele é super importante. E aqui eu usei essas figuras geométricas, o triângulo e o círculo, também não à toa. Como vocês estão vendo aqui, o triângulo representa, é uma forma normal da gente representar, é um símbolo que a gente representa a sustentabilidade. E a sustentabilidade, ela se baseia em 3 pilares: econômico, social e ambiental, e a ordem do fator não altera o produto. Por quê? Nós estamos falando de um triângulo equilátero, 3 lados iguais, 3 vértices iguais. Isso é para dar a conotação de que você tem esses 3 pilares com o mesmo peso. Então, quando eu estou falando de sustentabilidade, eu tenho que considerar que eu atendo as questões sociais, as questões ambientais e econômicas. Quando eu passo aqui para o critério da sustentabilidade, que esse daqui foi bem divulgado na época da Eco 92, porque ele existia antes, mas ele foi muito democratizado e ele trouxe uma proposta de entendimento das empresas para elas construírem a sua gestão sustentável a partir dessa ideia. E a gestão sustentável fica aqui, olha, difícil, não consigo chegar lá, mas ali em cima, onde se encontram os 3 pilares, que são ambiental, econômico e social, de novo. Nessa interseção é que é a gestão adequada de sustentabilidade para a empresa, de uma empresa. E como é que a empresa faz isso, né? Ela precisa olhar para o processo produtivo dela, identificar os aspectos relativos ao processo produtivo dela e tomar ações que garantam que ela não vai ter impacto negativo para o meio ambiente, impacto negativo para a sociedade, impacto negativo para a economia. Então, ela se coloca na posição de sustentável no momento que ela atende esses 3 pilares. E por que a gente coloca o círculo sempre? O círculo, ele dá movimento. E a gestão, ela precisa olhar para a melhoria contínua, sempre. A gente tem que melhorar o tempo inteiro. Então, é por isso que a gente utiliza esse tipo de representação. E eu trouxe o ESG porque é uma forma da gente pensar. Essa sigla vem sendo utilizada, que é Environmental, Social and Governance. Tem sido utilizada muito e muito divulgada porque, na verdade, ela é a aplicação da sustentabilidade dentro de um outro padrão que é do mercado financeiro, que criou critérios para as empresas poderem comprovar que elas atendem a parte ambiental, a parte social e a governança. E que diferença isso faz? Total. Desde o momento em que Larry Fink fez a sua primeira carta dizendo que a sustentabilidade seria a única forma da gente chegar a algum lugar e se desenvolver, tudo mudou. O mercado financeiro assumiu, e isso tem uns anos, que é preciso que você tenha, que as empresas tenham esses critérios atendidos. E o que aconteceu com isso? Hoje, a gente já tem claramente os indicadores de que as empresas que seguem e as empresas que comprovam os critérios de ESG estão muito melhor no mercado do que as outras. Então, o tal da sustentabilidade da lucro é fato. Não é algo que eu não consiga provar, é fato. Bom, só que aqui tem um ponto que eu acho importante a gente lembrar. Que diferença isso vai fazer na nossa vida, nós, sociedade? Como é que a gente participa dessa história? Com o nosso bolso, com a nossa carteira. Nada muda se a gente não mudar. Por isso que eu é que tenho que ter controle e mudar aqui as minhas ações. Então, quem vai garantir essa mudança, essa transformação, é a nossa carteira. É aquilo que a gente resolve comprar. É aquilo que a gente resolve pagar.
É quando a gente consome, não só por consumir, é quando a gente consome consciente de alguma forma que aquela empresa produziu sem dano nenhum para o ambiente, sem dano nenhum para a sociedade, sem dano nenhum para a economia. Ela teve a produção dela de forma adequada, olhando para tudo que ela precisa olhar, né? E eu tenho a responsabilidade de, quando eu for consumir, eu olhar. E aí um exemplo simples, assim, vamos supor, você vai comprar um produto que custa €1 num lugar e no outro 10, tem alguma coisa errada, não tem? Esse que custa €1, provavelmente, ele utiliza mão de obra análoga à escravidão? Provavelmente. Ele tem algum tipo de responsabilidade com o ambiente? Nenhuma. Ele tem algum tipo de responsabilidade com a saúde e a segurança daquelas pessoas? Nenhuma. Aí a gente fala assim, mas ok, é mais barato. O custo que está implícito aí é enorme. Aí todo mundo paga esse preço, né? Enfim, é aí que a gente entra, enquanto sociedade, de assumir que a gente quer coisa diferente, que a gente quer fazer diferente para a gente chegar lá no futuro que a gente talvez tenha pensado. Bom, e eu trouxe aqui também a economia circular para a gente mostrar o seguinte, lembra que eu falei da economia linear? A economia linear é simples, ela não tem preocupação com muita coisa. Ela vai lá no ambiente, tira a matéria-prima, coloca no processo produtivo e conforme ela vai produzindo, ela vai gerando resíduo. E resíduo é o quê? É desperdício. É aquilo que você não conseguiu fazer produzir. E aí ela não se preocupa com esses resíduos também, no sentido de criar alguma alternativa para ele ser matéria-prima para outra coisa. Não, ela vai e descarta. Algumas vezes com responsabilidade, outras não. Bom, aí chega na hora do consumo, né? Consumo, como é que funciona? Você vai lá, compra, se você não está muito preocupado, você não vai olhar como é que a empresa fez ou não fez. Bom, e aí você comprou o seu produto lá. Aí na hora que você acha que ele não está servindo mais, o que você faz? Aí eu jogo ali. Não existe ali. O ali é o rio que a gente vai usar água, é o mar que a gente utiliza, é a terra que produz, é o ar que a gente respira. Não existe ali. E aí também não tem a logística reversa como definição, como regra, desse produto voltar para quem produziu e ele tomar providência com isso adequada. Essa é a linha que a gente vem produzindo e consumindo desde o início do século XX, diria mais meados do século XX para cá. E que a gente já entendeu que não está certo e a gente ainda não mudou. Mas a economia circular é essa proposta de mudar. É você deixar de tirar lá do ambiente e poder reutilizar as coisas, utilizar de forma diferente, em que você circule absolutamente todo o tempo aquele produto, para que ele possa ser várias coisas. E aí você tem a visão da empresa e você tem a visão do social, de quem vai consumir. E quando você está falando da visão de quem vai consumir, que a nossa é tipo, primeira coisa, vamos reduzir? A gente só precisa de algumas coisas, a gente não precisa de tudo. Vamos olhar o que a gente está comprando? Ok, isso é um passo. Depois, eu não estou mais gostando disso daqui para esse fim, vamos reutilizar de outra forma? Ou vamos recuperar? E aí eu trouxe aqui a reciclagem para mostrar que a reciclagem é a última coisa que entra. E muita gente associa sustentabilidade à reciclagem. E não, ela é a última coisa que entra. Por quê? Ela vai gastar energia, água, mão de obra, logística. É todo um envolvimento sério para que você possa reciclar algumas coisas. Agora, o pior dessa história é o seguinte, nem é a melhor alternativa, nem essa a gente atende. A Pordata, com os últimos dados, mostra que Portugal recicla 13% do resíduo que gera. No Brasil, 3% do resíduo que gera. A seriedade. A gente tem aí um problema seríssimo, que mesmo os países mais desenvolvidos, que eu diria, que estão assim no topo, ninguém chega a 50%. Se chega, eu não fui informada. Pelo menos por dados que eu tenha que sejam coerentes. Enfim, nem esse passo a gente atende, que é algo que também a gente precisa se responsabilizar muito. Como é que se faz essa questão da reciclagem? Depende da gente, total. Mas todo mundo responsabiliza alguma coisa, alguma situação. Não, mas depende da gente. Eu que tenho que tomar a iniciativa de fazer isso, eu que comprei. Eu que tenho que ser responsável por aquilo que eu comprei, né? Bom, e aí, para a gente finalizar aqui, eu trago os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável,
que, na verdade, ele ampara tudo isso que a gente falou e leva para a sociedade. Ele foi chancelado em 2015 pela ONU, e quando eu falo chancelar, significa que os países signatários se responsabilizaram em divulgar e aplicar. Não estamos fazendo o dever de casa, de novo. Muita coisa acontece? Sim, muita coisa boa está acontecendo, mas o dever de casa ainda tem mais coisas a fazer. E aí aqui ele entra com tudo que é necessário para a pessoa ter uma vida normal, para ter a condição mínima. Não passar fome, ter água tratada, infraestrutura, esgoto, moradia, educação, saúde, tudo que é básico. Então ele trata de pontos básicos, nada demais. E aí, tem 2 pontos que eu acho interessante a gente lembrar. Parceria e paz, todo o resto é muito importante, mas só para contextualizar. Parceria. A proposta da parceria, quando o Guterres faz lá os discursos, é assim: ninguém deixa ninguém para trás, vem todo mundo junto. Parceria é essa a proposta. O que acontece dentro da parceria? A proposta é que os países desenvolvidos possam ajudar os países em desenvolvimento ou os não desenvolvidos a chegar em algum lugar. Não acontece dessa forma. Então, e nesse ponto eu acho que assim, não acontece dessa forma, tem várias ajudas, sim, mas elas têm sempre um interesse por trás das ajudas. E o que eu acho muito importante a gente contextualizar é o fato de o mundo está dividido, né, geograficamente. Quando a gente fala de sustentabilidade, tem barreira não. A barreira que se coloca geográfica não atende à sustentabilidade. Por quê? Exemplo, Covid. Não atende. Ele circulou o mundo inteiro. Quando você está falando das questões ambientais, que são fáceis da gente enxergar, pegou fogo na Austrália, a gente sente aqui. Pegou fogo no Brasil, a gente sente aqui. Teve uma tempestade assim no lugar tal, a gente sente aqui. Não existe barreira que vá blindar país nenhum de passar pelas questões das ações climáticas. Não tem, não existe. Quando a gente fala do social, o problema mais sério, que eu acho que é o grande problema do século XXI, que é o processo migratório, não tem a mínima chance de você impedir disso acontecer. E aí a gente faz a relação com a paz. No século XXI, a gente ainda tem várias guerras sendo fomentadas pelo mundo. E aí, o que acontece no final dessa história? Essas pessoas têm que ir para algum canto, né? Elas têm que migrar. Por quê? Porque elas não têm condições de viver em um lugar como esse processo de, digamos assim, de guerra traz. Que, além de tirar a possibilidade de trabalho, de vida e tal, também interfere nas questões ambientais total. E a gente também tem vários processos acontecendo de migração em função da questão ambiental. Não tem o que comer, não tem como plantar, não tem como viver, não tem ambiente para sobreviver. E aí você vai fazer o processo migratório. De novo, não tem barreira que vá segurar isso. E esse é um grande desafio do século XXI, eu acho. Unindo o reiki e a sustentabilidade, a gente tem o quê? A energia vital de cura e regeneração que a gente busca. Eu faço aqui um resumo, gente. Não tem como eu colocar todas as possibilidades que o reiki nos dá para a gente contribuir para um mundo mais sustentável. Por quê? No momento em que eu me equilibro, no momento que eu me torno uma pessoa melhor para mim, eu me torno uma pessoa melhor para o mundo. Então tem todas as possibilidades na vida de fazer coisas. Aí coloco aqui o seguinte, a prática pessoal. Então, se você tem isso na sua rotina diária, você vai promover a sua própria saúde física, mental e espiritual. Então, você já está fazendo um trabalho brilhante por você, que vai, obviamente, atingir as pessoas que estão do seu redor, né? Com relação a projetos sociais, você pode se envolver em projetos que promovam a sustentabilidade, incluindo a prática do reiki para mais pessoas. Então, você atende a várias situações, você ajuda para que o processo, no caso do projeto, seja mais tranquilo de ser realizado, e você envolve todo mundo dentro dessa mesma atmosfera. Quando a gente está falando de consciência global, você pode promover consciência global sobre a importância da sustentabilidade e da preservação do planeta, divulgando a prática do reiki como uma aliada nessa jornada. E quando a gente fala aqui de preservação do planeta, a gente está falando de condição de vida para nós, porque o planeta ele continua. Quem não vai continuar se a gente não mudar essa história somos nós. Porque o planeta vai se ajustar e vai continuar.
nós da forma como nós somos hoje. Da forma como a gente é hoje, a gente precisa tomar essa providência urgente. Reiki e sustentabilidade como energia vital é o nosso caminho para cura e restauração da nossa condição de vida aqui no planeta Terra. É um dos caminhos, e quando eu coloco, desde o início que eu coloquei para vocês, eu me descobri pelo Reiki. Existem várias alternativas que mostram caminhos diferentes, cada um. E aí as alternativas são de cada um. Eu trago o Reiki como sendo uma referência e acho interessante reproduzir isso, porque pode ser um caminho para outras pessoas também. Bom, e com isso a Casa Novo Mundo está de portas abertas para transformar a própria transformação através do Reiki e da sustentabilidade. E eu trago aqui um poema lírico do Fernando Pessoa, que ele assina pelo pseudônimo de Ricardo Reis. Para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa. Ou enquanto és, no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque a alta vive. E que eu acho que representa bastante do que a gente conversou. E aí agradeço vocês por estarem no sábado à noite aqui comigo, participando de alguma forma. E se vocês quiserem fazer alguma pergunta, estou super à disposição.